O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao quinto domingo do tempo pascal e hoje nós continuamos aquele bonito caminho que o Senhor está fazendo conosco e nós com Ele, seguindo o Evangelho de domingo passado. Domingo passado nós contemplávamos aquela amorosa figura do bom pastor. E Jesus, nos apresentando a figura do bom pastor, nos ensinava como amar. O amor-sacrifício é o cerne da nossa vida. Hoje o Senhor, nesta bela parábola da videira, também está nos falando de amor, mas de uma outra forma de amor, não tão diferente quanto o amor-sacrifício do bom pastor. Mas para entendermos o discurso de hoje, o evangelho de hoje, nós precisamos entrar no contexto do evangelista e do tempo da narração. Queridos irmãos, nós estamos acompanhando o evangelho de São João neste período pós-pascal, aos domingos. E aos domingos, João nos apresenta o discurso, aquele que é conhecido como o discurso do adeus. Esse discurso tem início na última ceia, transcorre na última ceia, e João dedica vários capítulos a partir do 13 para esse discurso. Entendamos, o Evangelho de João foi escrito no ano 85, aproximadamente, depois de Cristo. Ou seja, já quase 50 anos depois da ascensão do Senhor. Então João coloca no papel aquilo que ele ouviu na última ceia, que ele considerava importante, fundamental para a vida dos cristãos, já décadas depois da ascensão do Senhor. Então nós podemos nos identificar com os destinatários deste evangelho. Ele foi escrito para que aqueles que o recebessem, o lessem e o ouvissem, encontrassem um sentido para a vida, entendessem os acontecimentos do tempo presente e as exigências do ser cristão. Portanto, também nós. Este evangelho é para nós hoje endereçado
para que nós entendamos e vivamos as exigências do ser cristão. E aí então Jesus nos apresenta esta parábola. Por quê? Porque para sermos cristãos é preciso unidade. E este é o coração do evangelho de hoje. João está preocupado em apresentar aquilo que é o melhor para os seus discípulos. E não há nada melhor, a melhor forma de se viver é a vida unida a Jesus Cristo. Na verdade, não é a melhor forma de se viver, é a única forma de se viver. Ou vivemos unidos a Jesus Cristo, ou as outras formas de viver não estando unidos a Jesus Cristo, estas formas nos trarão morte. E isto é verdadeiro, isto é a palavra que hoje o Senhor quer nos oferecer. O Senhor disse no seu evangelho que acabamos de contemplar: sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo para nós hoje é: entendam, o seu ser, a sua existência, se não for vivida na minha existência, o teu ser não tem sentido, o teu ser não é. Fora da unidade com Cristo, nós não somos, nada somos, somos como que um anticristo. É a unidade com Cristo que dá sentido à nossa vida e mais, e dá vida para a nossa vida. Dá norte, dá rumo, dá cor, sabor, alegria. Portanto, hoje nós estamos diante de um evangelho que quer nos ajudar a entendermos que o amor é também amor, unidade, união. E é isso que nós queremos refletir hoje, o mistério do amor, união. Queridos irmãos, este mistério nos é apresentado por Jesus, portanto, com uma parábola, uma imagem bonita, própria daquela época. Aquele povo estava acostumado com a ovelha, que nós ouvimos domingo passado, eles viam diante dos olhos aquela realidade. Estavam acostumados com a videira, com os vinhedos, com a plantação de uva, e na época de Jesus, em agosto, era bonito de ver as encostas todas carregadas, e o dia da vindima era um dia de festa, pois se colhia a uva, e o perfume do mosto tomava conta do ambiente, e era festa, era bonito, era a realidade deles. Claro, nossa realidade, Ribeirão Claro, norte do Paraná, uma realidade cafeeira, não tanto da uva. No entanto, nós entendemos bem também esta realidade da plantação da terra. Somos uma terra de agricultores e vamos entender o que Jesus quer dizer para nós. Jesus usa de uma figura simples, bonita, prática para dizer: é preciso estarmos unidos. Se você não é unido a mim, há morte. É preciso o ramo estar unido à videira. É preciso o filho estar unido ao pai. É preciso a criatura estar unida ao Criador. É preciso unidade. O amor é unitivo. O amor é unidade. E contemplamos hoje 2 pontos importantes, então, para entendermos este amor, unidade. Em primeiro lugar, queridos irmãos, este amor, para entendermos este amor, para compreendermos este amor, precisamos compreender que a videira é Cristo, sim. O Pai é o supremo agricultor, mas também a videira é sinal da igreja. Não se une a Cristo sem a igreja. Não se une a Cristo, não é possível esta união vital sem a igreja. Queridos irmãos, pelo batismo, o divino agricultor nos aceitou como parte desta videira. E pelo batismo começamos a fazer parte desta frondosa árvore que estende os seus ramos por todo o mundo e dá frutos até hoje, que é a igreja. Pela igreja, queridos irmãos, nós vivemos a vida do ressuscitado. Fora da igreja, a vida daquele que não ressuscitou. Quem ressuscitou? Cristo. Vivemos sua vida na igreja. Fora da igreja, de outro que não Cristo. E somos alimentados na igreja pela seiva bendita do Espírito Santo. O Pai é o agricultor, o Espírito do Pai e do Filho, este amor é a seiva que nos nutre e nos ajuda a permanecermos firmes nesta unidade. Portanto, queridos irmãos, se queremos viver este amor unitivo, se queremos viver esta unidade que nos dá a vida,
precisamos vivê-la na igreja. São Paulo usa uma figura muito bonita. Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Esta é a melhor definição de igreja, porque às vezes nós caímos na tentação de achar que a igreja é como um clube social, que nós entramos, saímos, jogamos um jogo, saímos, vamos à piscina, saímos, nos divertimos, saímos, confraternizamos, saímos. Não, na igreja não se entra e não se sai, na igreja nós somos igreja. É claro, queridos irmãos, a igreja nos acolhe, é anterior a nós somos membros da igreja, nós dependemos da igreja e a igreja depende da sua cabeça, como os ramos dependem do tronco. Não somos nós que fazemos a igreja e sustentamos a igreja, seria pretensão nossa achar isso, tal como um comércio ou qualquer outra coisa do mundo, que é preciso o homem para sustentá-la. Não, a igreja é de Cristo e Ele a sustenta. A igreja é anterior a nós, mas ser cristão é ser igreja, não estar na igreja, é ser igreja. Então na igreja nós nos unimos a Cristo, sendo igreja. Por isso é preciso, importante nos perguntarmos, fora da igreja, não sendo igreja, que fruto nós daríamos? Se a árvore frondosa é a igreja e eu sou aquele ramo que se liga a ela, que fruto eu dou com ela? E que fruto eu daria fora da igreja? Nós daríamos frutos apenas de perdição, porque fora da igreja não entenderíamos quem somos e faltaria em nós o essencial. Primeiro ponto, então, o evangelho de hoje é um evangelho eclesiológico que nos fala da igreja. Segundo ponto importante para entendermos este mistério do amor unidade, do amor vida unida a Jesus como forma de vida, é entendermos que este amor é exigente. Aliás, o amor é exigente. Não existe amor brando, não existe amor soft. Todo amor é exigente. E este amor exigente pede podas, pede que nós vivamos o tempo das podas, tal como Jesus apresentou no evangelho de hoje, o tempo da videira, que para dar frutos é preciso podas. Queridos irmãos, a poda toma lugar importante na nossa reflexão, porque a poda é uma forma de amor. Estejamos atentos. No evangelho de hoje, Jesus falou de dois atos que são similares: o corte e a poda. Primeiro ele fala do corte. O ramo que não produz fruto, ele é podado ou cortado? O que não produz fruto, ele é cortado, porque ele é inútil. Aquilo que é inútil se corta, aquilo que não produz fruto se corta. O verbo cortar no evangelho de hoje nos remete ao fogo, à inutilidade, à morte. Aquilo que não produz fruto vai ser lançado fora, como Jesus disse, vai secar e vai servir para alimentar o fogo. Então corte significa ruptura, separação. Poda é diferente, embora corte e poda tenham a mesma finalidade de tirar, não se resumem apenas nisso. A poda é feita com amor. A poda é como o garimpeiro que garimpa, que refina o ouro. A poda é valiosa e importante. Por isso, não nos esqueçamos desta frase: é preciso a tesoura. Se queremos ser com Cristo, se queremos sentido na vida, se queremos estar na unidade, nós ramos com a videira, Cristo através da igreja, precisamos da tesoura. É necessária a poda. Cortar é jogar fora, para queimar. Podar é refinar, para frutificar. E aí nós entendemos, queridos irmãos, o mistério do amor que Jesus hoje nos ensinou no Evangelho. A vida é poda. A vida exige que nós podemos podar para dar frutos. Se não podamos, não damos frutos. E aí nós falamos, o amor supõe podas, a vida é poda. Podar é necessário. Alguns já vão torcer a orelha e dizer: ei, padre, isso aí é um papo estranho, isso aí é morte. Podar-se? Jamais. Queridos irmãos,
Esse é o discurso de Satanás. Satanás não quer que o vinhedo seja podado. Ele quer um vinhedo sem tesoura, porque as coisas vão crescendo sem controle e no fim o fruto vai ser azedo, se é que vai ter fruto. Sem poda haverá esterilidade, sem poda haverá descontrole, sem poda ao que qualquer coisa nos der. Por isso, queridos irmãos, não caiamos no sonho de Satanás que quer uma vinha sem poda, não caiamos no sonho de Satanás que quer frutos amargos, árvores estéreis, homens secos. Por isso, pegue a tesoura, vamos à tesoura, podemo-nos, é importante a poda. Se a correção, queridos irmãos, é triste ser podado, ser corrigido, ser cortado. Se ela é triste no momento, ela gera em nós alegria, porque ela é a perspectiva de frutos. Por isso hoje, o amor que Jesus nos ensina, o amor da unidade, é o amor da poda. Estejamos abertos a esta poda. O Senhor, Supremo Agricultor, ao nos podar e ao permitir que a vida nos pode, lance sobre nós podas, às vezes purificações. Ao permitir isso, Ele está investindo em nós, porque Ele sabe que nós somos terra boa, que nós somos terra fértil, que nós podemos dar frutos. E se Ele está a nos podar e a permitir as podas e purificações, é porque nós podemos mais. Por isso Ele pede: permaneça no meu amor. Permanecer não é um verbo qualquer, não é um verbo estático. Permanecer é um verbo dinâmico. É como o sangue permanece em nós, mas no seu dinamismo percorre o nosso corpo, nos dando vida. Permanecer em Cristo é ter vida. O supérfluo precisa ser removido. A vida não aceita acréscimos, e sim podas. Por isso, queridos irmãos, aceitemos a tesoura, cortemos o que é mal, o supérfluo, o desnecessário, para que o essencial se fortaleça, se liberte e venha à luz. Existe um ditado muito antigo que diz assim: quem poda bem, colhe melhor. Cristo lançou as sementes, a árvore cresceu, hoje a árvore é a igreja, hoje a igreja somos nós somos a vinha. Que frutos estamos dando? Abramos o nosso coração às podas, vivamos as podas, para darmos muitos frutos, frutos em abundância, como disse São João na segunda leitura, frutos de amor, e assim sejamos discípulos do Senhor. O melhor fruto é o ser discípulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.